Hello students, how are you? Fine? Good. Então, estamos aqui, né? Agora, Patch 2, Patch Volume 2, ok, gente? Estou aqui para poder explicar para vocês as atividades da semana 1, ok? Do Patch Volume 2, tá joia? Então, aqui são as explicações de como vocês vão fazer as atividades de inglês da semana 1 do Patch Volume 2. Beleza? Vamos a elas então? Vamos lá. Tem mais atividades agora do que tinha no volume 1. Então tem aqui, ó, atividade 1. Leia o texto e responda as perguntas. Sports. 2020 Olympics cancelled if coronavirus pandemic extends into next year. Tokyo Games chief says. By Dan Cancian on 28th April 28th 2020, né? 2020 at 4:27 a.m. ADT, ok? Quem que escreveu isso aí então foi a Dan Cancian, né, no dia 28 de abril de 2020, né? Em inglês a gente sabe que a gente vê a data diferente. Primeiro é o mês, depois o dia, depois o ano, tá bom? Às 4h27 da manhã. Tá certo? Que sessão que é essa aqui, ó, né? Nós estamos vendo aqui que a sessão aqui dessa notícia aqui assim, né, é de sports, né? Uma sessão de esportes de alguma coisa, né? Vamos ver o que que é. A matéria da revista americana Newsweek, famosíssima, tá? Então, nesta revista americana Newsweek aqui, nós temos o quê? A seção de esportes, onde está falando, dando essa notícia aqui, tá? Então presta atenção que tudo isso que eu tô falando vai ser importante para vocês depois, tá? Eu vou ler o texto todo em inglês e depois eu vou ajudar vocês na tradução, tá beleza? Então tá assim, ó. The Tokyo 2020 Olympic Games will be cancelled if the coronavirus pandemic extends into next year, the president of the organizing committee said Tuesday. Speaking to Japan's Nikkei Sports Daily, Yoshiro Mori described COVID-19 as fighting an invisible enemy and admitted the International Olympic Committee, IOC, and Tokyo organizers could not afford another postponement. In that case, it's cancelled, Mori said when asked whether the games could be delayed by a further 12 months, should coronavirus still be a threat next year. Originally scheduled to be held in Tokyo between July 24th and August 9th this year, the games will instead take place from July 23rd to August 8th, 2021. With the exception of the two world wars, the Olympic has never been cancelled or postponed since they began in their modern guise in 1896. Ok? Vamos ver então a tradução desse texto? Vamos dar uma olhadinha nele, tá? Então o que ele está dizendo aí? Lá em cima, lá na manchete, né? Lá em negrito, né? Que os Jogos Olímpicos de 2020 cancelados estarão cancelados, né? Serão cancelados se a pandemia de coronavírus se estender para o próximo ano, diz o chefe dos Jogos de Tóquio, ok? Aí ela escreve tal. Então ali, ó, The Tokyo 2020 Olympic Games, né? Os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 serão cancelados, né? Tá aqui, ó, serão cancelados, né? Will, né? Se, né, a pandemia do coronavírus se estender, que é a palavra, né, fácil de entender, se estender até o próximo ano, né? Disse, né, o presidente do comitê organizador, né, na terça-feira, ok? Então na terça-feira que ele disse isso, dessa data aqui, tá? Em declarações, né,
ao Diário Esportivo Nikkan do Japão, né? Nikkan, que é o nome né, do lugar onde ele foi dada essa declaração, né? Ele falou com essa fonte aí, né? Yoshiro Mori, né, que é o nome do cara lá, descreveu o Covid-19, né, como combatendo um inimigo invisível, tá? Combatendo um inimigo, né? Inimigo invisível. E admitiu que o Comitê Olímpico Internacional, que a gente chama de COI, né? Pra gente aqui é IOC, pra eles em inglês é IOC, né? Pra gente é o COI. E os organizadores de Tóquio, tá? Eles não puderam pagar por outro adiamento, postponement, adiamento, né? O could not afford, eles não tinham condições financeiras, could not afford não ter condições financeiras, né? De bancar mais esse tempo, né? Ok? Então seria isso. Nesse caso, está cancelado. Então ele está falando que, ó, nesse caso, se não der tudo certo, está cancelado. Tá certo? Disse o Murray. Quando perguntado se os jogos poderiam ser adiados por mais 12 meses, ok? Se o coronavírus ainda seria uma ameaça no próximo ano, né? Ele falou, ó, se não acontecer ano que vem, na data que eles prepararam, né? Então, ele vai ser cancelado, tá certo? Eles não vão esperar mais. Então aqui, ó, originalmente agendado, né? Scheduled, né? Agendado, né? Para ser realizado em Tóquio entre 24 de julho e 9 de agosto deste ano, né? Os jogos ao invés disso, né, ao invés disso, os jogos acontecerão em 23 de julho a 8 de agosto de 2021, tá? Com exceção das duas guerras mundiais, as Olimpíadas nunca foram canceladas ou adiadas desde que eles começaram em suas formas modernas, né, em 1896. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Deu para entender então o que o texto está falando, né? Então aí vem umas perguntinhas, tá? Então perguntinha aqui, ó. Qual que é o tema do texto? Ele fala sobre o quê? Sobre o que o texto fala? Vocês vão escrever aqui, tá bom? Sabendo que Number 2. Sabendo que Newsweek, aqui ó, Newsweek, né? É uma das maiores revistas semanais dos Estados Unidos. Qual o gênero desse texto? Tá? Qual que é o gênero textual? O gênero textual é o quê? Isso aí é uma reportagem? É uma notícia? É uma propaganda? É uma charge? É um cartoon? O que é isso? Qual que é o gênero textual? Tá bom? É um editorial. O que é? Tá bom? Vocês vão escrever. O gênero textual é tal coisa, tá? E qual que é a principal função comunicativa dele? Esse gênero textual, tá? O que é a função principal dele? Ele serve para quê? Né? Por exemplo, se eu falar que é uma reportagem, a reportagem serve para quê? Né? Qual que é a principal função comunicativa dele? Se eu falar que é uma notícia, né? Qual que é a função comunicativa de uma notícia, né? Passar o que para as pessoas, tá bom? É isso que é para colocar aí, beleza? Number 3. Quem escreveu o texto? Nós já vimos lá em cima, né? Quem que escreveu o texto? Tem uma pessoa que escreveu esse texto aí. E qual foi a data de publicação desse texto? Quando que ele foi publicado, né? A gente pode escrever tudo isso aqui em inglês, em português, tá? Não tem problema não, tá perguntando em português, né? E number 5, quais informações são dadas a respeito dos Jogos Olímpicos de 2020? O que fala aqui sobre os Jogos Olímpicos de 2020? Vai acontecer esse ano mesmo? Como é que não é? Tá? Presta atenção no que eu falei aí. Number 6. Quando os Jogos aconteceriam
e quando eles estão previstos para acontecer. Então, quando que eles iam acontecer, tá bem por aqui, tá? Quando que eles iam acontecer e quando que eles acontecerão, tá? Tá bem por aqui. 7. Quais são as condições para eles acontecerem em 2021, né? Em 2021, o que acontece? O que tem que acontecer aqui, ó, tá? Tá bom? O que tá falando aqui, ó. Tá? Eu acabei de comentar aqui também, né? Não vai, eles só vão acontecer se acabar a... Tá bom? Number 8. Como o Covid-19 é considerado por Yoshiro Mori? Como é que ele é considerado? Ele fala que ele é o quê? Ó, entre parênteses aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Tá? Que ele é um... Parará. Ok? E number 9. Quais as outras vezes em que os Jogos Olímpicos foram cancelados ou adiados? Eles já foram cancelados ou adiados? Somente quando? Teve umas 2 situações em que eles foram cancelados ou adiados. Tá certo? Ótimo. Então fizemos aqui a primeira parte da atividade 1. Agora a atividade 2. Atividade 2 é o seguinte, gente. Estão mandando fazer aqui, ó. Observe a imagem e responda em português. Tá certo? Só olhar a imagem aqui não vai adiantar não, tá? Eu já vou adiantando para vocês, tá certo? Vocês vão ter que fazer pesquisas por fora aí para poder responder algumas perguntas aqui. Só essa imagem aí não vai adiantar, eu já tô adiantando para vocês, tá ok? Então, number 1. Where and when were the last Olympic Games? E aí tem uma pergunta muito estranha, tá? Porque assim, ó, onde e quando foram os últimos Jogos Olímpicos? Bem, como não vai ter esse ano os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Ele está perguntando quando que foi o último. Se ele é de 4 em 4 anos, o último foi quando? 2016, né? 2016 ou 2016, né? E onde foi? Onde? Eu vou dar uma dica para vocês. Foi aqui no nosso querido país. Em qual cidade que foi? Ok? Então vamos pensar direitinho e escrever aí. Tá ok? Senão vocês podem pesquisar por fora. Number 2. Where will be the next Olympic Games? Quando será os próximos Jogos Olímpicos? Né? Então vocês podem procurar aqui, ó, no texto lá de cima, né? Porque aqui pela foto, quando será, não está aqui, né? Está dizendo só que é 2020. Quem quiser colocar também quando será. Então pode colocar aqui, ó, né? 2020, né? 2020. Lembrando, gente, que ó, é para responder em português. Só lembrando para vocês, as perguntas estão em inglês, mas é para responder em português. Então será onde, né? Ok? Ok, então. Então, onde será? Tóquio 2020. What symbol of the Olympic Games can you see in the picture? Do you know what it or they represents or represent? Ok? Então, qual símbolo ou quais os símbolos dos Jogos Olímpicos que você pode ver na figura? Você conhece o que ele ou eles representam? Na verdade, eles, tá, gente? Então aqui, ó, os símbolos estão aqui, ó, gente, são esses círculos aqui, né? Esses 5 círculos. E o que eles representam? Dá uma pesquisadinha aí, é bem fácil, tá? Se você notar, são 5, eles correspondem aos tarará, tarará, tá bom? Então, beleza. Number 4, por isso que eu falei que só olhando aqui, né, tem que pesquisar por fora também, tá? Number 4, say 5 sports that take part of the Olympic Games. Vocês vão dizer aqui 5 esportes que fazem parte dos Jogos Olímpicos. 5 esportes, tá bom? Cuidado, tá? Porque tem jogos que são olímpicos, né? E alguns jogos não são, tá? Então são 5 Jogos Olímpicos. In your opinion, can the Olympic Games be good for the economy of the host city? Na sua opinião, então é opinião sua, tá, gente? Opinião sua. Os Jogos Olímpicos, né, podem ser bons para a economia do país que está
sendo ofertado, né? Então, para o país hospedeiro, né, o host aqui. O que vocês acham? Desculpa. Então, vocês vão colocar aqui a opinião de vocês, em português mesmo. Vocês acham que é bom para a economia do país? Né? Ou não? Coloquem aí, justifiquem, tá bom? Gente, terminamos aqui então a primeira semana, tá certo? A explicação da primeira semana de inglês, né, do PET volume 2, tá bom? Se vocês quiserem, puderem, se inscrevam aí, né, no canal, que é uma coisa só para vocês, só tem material para vocês. Vocês cliquem aí no like se gostaram do texto, ou no sininho se quiser receber notificações. Por que eu falo isso sempre? Porque se o vídeo fica muito visto, outras pessoas do estado e de outras cidades vão ver esse vídeo, né? E vão também poder fazer as atividades, tá? Então, na verdade, é uma coisa mais nesse sentido do que uma coisa para mim, tá bom? Ok. Bye bye. See you guys.